Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá todo mundo certo? Tudo bonzinho? Na paz do Senhor? Vamos conversar mais um pouco aí sobre a palavra de Deus. Você seja muito bem-vindo ao meu canal Fala Lucas Matos. E como de costume, deixe aí sua inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário, um like. Isso ajuda o canal a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Hoje a gente vai ler um texto que está lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, verso 17. E diz assim a palavra de Deus: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Texto forte, né? Texto forte. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Corinto, a igreja corintiana? Eu estou brincando com o pessoal. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? A igreja de Corinto, imagino eu, fico pensando, né, gente? A igreja de Corinto devia ser muito difícil de pastorear, de lidar, sabe? É uma igreja que ela tem um alto teor divisivo. E a gente vai ver no texto, você pode ler na continuação desse texto, que o apóstolo Paulo nem fala em termos de aprovados e desaprovados. A igreja de Corinto, ela é complicada por questões de facção e por questões de egoísmo. É uma igreja que se perde muito nesse sentido. É muito natural dela acontecer isso. A gente vê pelas reações, principalmente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? E a gente consegue enxergar Paulo tendo que defender o tempo todo seu apostolado, porque muitas vezes a própria igreja não reconhecia, reconhecendo outros apóstolos, outros discípulos de Jesus, outros líderes, enfim, era um problema que a igreja tinha. E quando a gente vai ler em relação ao culto e à ordem na ceia e a todos esses aspectos que estão envolvidos o dia a dia da igreja, a gente consegue enxergar neste povo uma dificuldade em ter uma empatia com o próximo. E talvez esse seja um dos pontos mais graves aí que o apóstolo Paulo quer tratar, porque a igreja, principalmente a igreja primitiva, ela foi formada numa situação muito difícil, e um dos seus pilares básicos, um dos pilares para a sua sobrevivência, era a empatia. Era se colocar no lugar do outro. Era a comunhão, a união de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais forte, muito mais forte do que a que nós temos hoje, vigorando em nossas igrejas. Hoje nós temos igrejas muito grandes, muito bem estabelecidas. Na maior parte das igrejas, muitas pessoas não se conhecem, muitas pessoas não têm contato, entendeu? E naquela igreja, naquele caso, como eram poucos, geralmente as pessoas tinham um pouco mais de proximidade, principalmente em relação àqueles grupos que se reuniam em casas ou que se reuniam em alguns lugares. Então, a comunhão era algo extremamente importante. Isso também vale para nós. Porque mesmo nós não nos conhecendo tanto, né, as igrejas se ajudam, os cristãos ajudam a sociedade de certa forma, mas a gente consegue enxergar que dentro da igreja de Corinto existia um certo egoísmo dos membros e dos frequentadores ali. E o apóstolo Paulo chama atenção, não vai elogiá-los, principalmente no que se diz respeito ao momento da ceia. Porque alguns se encontravam ali, se embriagavam, comiam demais, enquanto outros ficavam com fome. A ceia era diferente naquele tempo, ele não é igual esse pãozinho que a gente come hoje, com aquele copinho de vinho, esses pedacinhos que a gente come, era mais um banquete mesmo, era uma janta assim. Então as pessoas realmente ali se alimentavam, mas a gente consegue ver
que existia um egoísmo ali naquele momento, de chegar primeiro, de comer tudo, de não se importar com o outro, de não entender esse sentido, de que Cristo morreu por todos, que todos nós somos um corpo, que todos nós precisamos celebrar a vitória de Cristo na cruz, que todos nós precisamos refletir e relembrar o sacrifício que foi feito até que ele venha, é um sacramento, e aquelas pessoas estavam infringindo o sacramento com o coração entorpecido pelo egoísmo. Talvez isso seja algo comum daquela cidade. E trazendo para os nossos tempos, o egoísmo é algo comum no nosso tempo. Então, nós temos que tomar cuidado como igreja para não cair no mesmo mal que caiu a igreja de Corinto. Para a gente não participar da mesma maneira dos sacramentos, da comunhão, da mesma maneira que participava a igreja de Corinto, de uma maneira faccional, uma maneira talvez facciosa, errada. E eu creio que quanto mais a gente se unir como igreja, se fortalecer uns aos outros, exortar, corrigir, se ajudar mutuamente, mais podemos crescer e alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então pense nisso como igreja. Viva de maneira que expresse aquela essência de comunhão, como está em Atos 2,42. A comunhão é uma base forte. O estudo das doutrinas, a comunhão, o partir do pão, a oração, a base para que o evangelho cresça e que a igreja cresça de uma maneira forte, saudável, alcançando muitas pessoas, mas sem negligenciar aquilo que é importante no ensino, trazendo de fato transformação e vida nova. Amém? Então vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, por este momento tão legal aqui que a gente teve de reflexão. Ó Deus, ensina-nos a sermos empáticos, a não sermos egoístas. Ensina-nos a sermos mais compassivos, a sermos mais amorosos, a sermos mais presentes nas vidas das pessoas, ó Pai, de maneira relevante, de maneira útil de fato, Pai. Que a nossa passagem não seja fútil, que a nossa passagem não seja ruim, que a nossa experiência como igreja seja rica, seja amorosa e abundante de amor e de carinho e de cuidado uns com os outros, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada igreja, todos os pastores, todos os líderes, que nós, ó Pai, que cuidamos de igrejas, tenhamos, ó Deus, a capacidade de exercitar e de exercer o ministério da reconciliação, o ministério, ó Deus, da unidade, para a gente trazer para as pessoas essa compreensão tão importante para a igreja e que muitas vezes falta, que não haja divisão, que não haja competições entre nós, mas que sim, haja amor para o crescimento do corpo e a edificação de muitos, ó Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, é isso aí, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe muito, que o Senhor te dê muita alegria, muita paz e muita compreensão daquilo que Ele quer para a sua vida. Amém? Um abraço e até mais ver.